Nós vamos falar sobre um estudo, né? Segundo um pesquisador da Universidade de Erlangen-Nuremberg, da Alemanha, a incerteza sobre o futuro pode fazer as pessoas viverem com mais cautela, aumentando, portanto, a expectativa de vida. Para os cientistas, o pessimismo em relação ao futuro pode encorajar as pessoas a cuidar mais da saúde e da própria segurança. Um dos principais estudiosos sobre o otimismo, norte-americano Tal Ben-Shahar, afirma que o otimismo sadio significa estar em contato com a realidade e pensar que tudo é grande e maravilhoso. Baseando nos prós e contras de cada opção, concluir com a importância de se manter o equilíbrio para conseguir lidar com as diferentes situações da vida. E para falar mais sobre esse assunto, então, do otimismo e pessimismo, nós temos aqui o psicólogo Dalton Ricaldoni, que já é nosso amigo, parceiro nosso há muito tempo. Dalton, tudo bem? Tudo bem, Angel. Bom tê-lo conosco, revê-lo e tudo aprender mais com você. Vamos tentar contribuir mais um pouco. Bom, a nossa sociedade atual, Dalton, é muito otimista ou mais pessimista? Não, se você pensar, eu falo ainda mais nos últimos anos, que teve aquela questão de carro mais barato, de muita coisa mais barata, de um consumo maior, as pessoas foram mais para o otimismo do que... Agora, se mudar essas questões, o negócio complica um pouco. Agora, uma coisa interessante da gente pensar é o seguinte, essa questão em pessimismo e otimismo, a gente tem que pensar o seguinte, cada extremo é uma meia-verdade radicalizada. Ela tem uma parte correta e um excesso. Qualquer um dos extremos que você for, você vai ter alguma vantagem, alguma dificuldade. Então, tanto a ideia, quando a gente fala em pessimismo e otimismo, eu quero colocar palavras diferentes. A pessoa que enfatiza o pessimismo, ela está enfatizando as dificuldades. E a pessoa que enfatiza o otimismo, ela está enfatizando as possibilidades. As duas coisas são importantes. Eu trabalho com a ideia do equilíbrio entre essas duas coisas. Eu falo que a posição mais adequada é uma posição realista, que considera as dificuldades e as possibilidades, mas com um viés um pouco positivo. O excesso de otimismo vai levar a uma certa ilusão, que as coisas não saem tudo do jeito que a gente pensa. Sim. Um mundo de fantasia. Porque a gente pode pensar que o otimismo seria o cara que pensa de uma forma mais positiva e o pessimismo o cara que pensa de uma forma mais negativa. Em geral, sim. Então, o excesso de um ou do outro pode criar um mundo ou fantasioso demais, tipo Alice no País das Maravilhas, ou o excesso do lado contrário, um mundo muito ruim, muito negativo. E a pessoa não sai do lugar, né? Porque se você for tentar prever todas as possibilidades negativas, todas as dificuldades da vida, você acaba não fazendo nada. Então, uma pessoa muito pessimista, ela deixa de fazer. Eu falo que a diferença de uma pessoa bem-sucedida ou não tão bem-sucedida vai dessa atitude. Se ela enfatiza a negatividade, a dificuldade, ela não vai. Ela acha que vai ser muito mais difícil do que na verdade é. A pessoa com um pouco mais de otimismo, mas não extremo, porque a pessoa extremamente otimista, ela não vai avaliar adequadamente a situação e vai ter um problema de grandes proporções lá na frente. Se ela fantasiar, por exemplo, uma coisa muito comum, o Sebrae diz que normalmente as empresas fecham com um ano. Por quê? A pessoa não dimensiona a dificuldade. Ela acha que vai dar tudo certo, ela investe tudo ali, ou ela não tem experiência, ela não tem clientela. Para uma empresa funcionar, você tem que sustentá-la durante um tempo. É o capital de giro. Ou seja, durante 2 anos, dizem os especialistas, os 2 primeiros anos é só investimento. Isso. Se você faz igual é comum, por exemplo, eu conheço um caso que a pessoa vendeu uma carreta, uma cegonha, comprou um prédio, fez uma padaria muito bem feita, e o local não foi bem dimensionado e em um ano ele quebrou. Por quê? Porque ele tinha tudo, mas não tinha clientela suficiente e não tinha dinheiro para bancar o custo. Então, o excesso de otimismo faz com que você não pense na dificuldade. Você tem que pensar na dificuldade até para pensar o que você vai fazer em relação a isso. Assim como o excesso de pessimismo também não faz você pensar em soluções. Você acaba podendo conseguir as coisas. Por exemplo, as pessoas mais negativas, elas não acessam as coisas boas, elas não se dão o direito de ter isso, porque ela pensa tanto no negativo que ela não consegue. Então, a visão saudável é uma visão realista,
onde você considera as dificuldades e as possibilidades, você pese adequadamente essas coisas, mas com um viés um pouco positivo, com mais positivo, para você aceitar as coisas boas. Eu falo que tem uma coisa interessante que o espiritual também funciona assim. O ser humano tem 3 dimensões, o espírito, a alma e o corpo. Se uma dessas dimensões tem uma dificuldade, ela repercute nas outras 2. Então eu falo, e eu tenho muitos clientes crentes, eu falo que Deus traz eles ali para eu ajudá-los a não atrapalhar Deus, a abençoar. Por quê? Porque a pessoa, muitas vezes, se ela não acredita que ela pode, se ela tem uma autoestima baixa, ela não consegue exercer fé. Fé nada mais é do que fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que nos não veem. Então eu acabo de orar a Deus e falar, mas Deus não vai me dar. Como a fé implica em eu ter segurança e acreditar naquilo, eu não exerço isso. Por isso que a pessoa muito negativa, ela quer as coisas, mas ela não consegue. Agora, como é que a gente alguém pode medir, Dalton, o seu nível de otimismo ou pessimismo, ou até mesmo fazer um diagnóstico de si mesmo? Porque é provável que nós estejamos falando para pessoas aqui que tenham um nível bem resolvido, né? Bem resolvida na vida, super otimista, etc. e tal, mas também podemos estar falando para pessoas que têm uma autoimagem mais negativa, mais pessimista, acha que a vida, que o mundo inteiro conspira contra ela. Como é que essa pessoa pode medir onde ela está nessa escala? Normalmente, como o ser humano, a pessoa que vai para o lado extremo, ela tem uma história de vida que muitas vezes fez com que ela caminhasse ali, ela acaba não consegue dimensionar. Ela tem que dimensionar em termos de resultado. A pessoa muito pessimista, por exemplo, ela tem que ser objetiva na análise dela. É claro que existem dificuldades na vida, né? Se você não dimensionar, você não vai se precaver sobre isso. Você não vai ter a prudência. Mas a vida não é só isso. A vida não é só você olhar o lado negativo. A vida pode ser melhor, ela pode ter qualidade de vida. O otimista é pelo tanto que ele iludiu. Eu brinco com os meus clientes, eu uso uma expressão para os meus clientes que eu falo que eu sou um destruidor de ilusão e um construtor de realidade. Por quê? O fim da ilusão é a desilusão. Então, muitas vezes, a pessoa cria uma coisa muito grande, tipo, eu falo que é como se fosse Alice no País das Maravilhas, você está imaginando uma situação perfeita, você vai ver o resultado de quanto a coisa deu errado porque você dimensionou a mais sem considerar o outro aspecto. E o pessimista é um pouco mais difícil porque ele controla determinadas coisas e muitas vezes acha que se ele não controlar vai ficar pior ainda, mas ele tem que ver o resultado bom da vida dele, porque a vida eu falo que a vida é para ela ter uma qualidade boa de vida, ela pode viver bem, a vida é para você viver bem. Ela não é perfeita, mas ela também não precisa ser muito ruim. Você acha que aspectos ligados ao indivíduo, externos a ele, podem contribuir para polarizar essas duas coisas? Como, por exemplo, o aspecto cultural, a questão econômica, questão política, fatos sociais, família, o ambiente onde a pessoa está inserida. Você acha que isso pode ajudá-la ou dificultar mais o seu processo? Muitos desses aspectos exteriores que você colocou, eles vão ser ruins para a pessoa otimista, pessimista ou realista. Você vai ter que lidar com isso. Mas eu acho que o grande problema, o maior problema, não é os fatos externos posteriores quando a pessoa já é adulta. São as questões interiores da história de vida dela. Se ela cresceu daquele jeito, é aquela velha história do sentimento da Gabriela, de que eu nasci assim, eu cresci assim e você sempre assim. Isso não é verdade. Eu falo que 70% do que o ser humano é adquirido depois que ele nasce. Se o ser humano tivesse a programação genética que os animais têm, que ela vai de 90% a 100%, os seres humanos seriam iguais. A diversidade do ser humano é muito grande. E a questão... O que você está dizendo é que o ser humano, em comparação aos animais, ele tem condições de construir uma história diferente do jeito que ele sonha. A programação genética de um ser humano, ela chega no máximo a uns 30%. Por isso ele pode ser moldado. E o ser humano é muito mais complexo. Então ele pode ir tanto para o lado negativo ou para o lado positivo. Em termos psicológicos, a necessidade psicológica fundamental do ser humano é ser amado.
Então, uma criança que não foi bem amada, tratada de uma forma negativa, ela cresce daquele jeito e ela reproduz aquilo inconscientemente, automaticamente. Por isso que o exterior, mesmo que seja bom, mesmo que você dê condições boas para uma pessoa pessimista, ela não sabe acessar aquilo. Então, o de fora, o externo, depois de adulto, influencia mais menos. Porque é aquela história, o que é crise para uns é oportunidade para outros. Mas quem vê oportunidade na crise tem uma visão mais positiva dentro da perspectiva realista, não do extremo Então, o exterior, depois de adulto, influencia mais menos. Agora, o que você diria, por exemplo, para uma pessoa que se encontra numa condição de pessimista e quer avançar, melhorar, e também o contrário, o cara que é otimista demais e acaba ficando até sendo pego de surpresa com situações inusitadas e negativas que aconteçam, porque ele acabou vendo só o lado bom da coisa, que não soube lidar com dificuldades. Na verdade, como essas coisas não são fáceis de resolver sozinho, eu falo que se fosse fácil, não existia psicólogo, e se o tempo resolvesse, se o tempo curasse, também não precisaria necessidade de psicólogo, e entender racionalmente também não resolve, ele precisa trabalhar essas questões da história de vida para desmontar. É como se ele cresceu com uma programação negativa, no caso do otimismo, uma programação inadequada, com um excesso de otimismo, trabalhar essas programações internas que o ser humano tem para se reequilibrar e trabalhar dentro da ideia do equilíbrio, considerando as dificuldades e as possibilidades e vendo o que vai fazer para chegar lá. E entender que a vida é um processo de construção. A vida não é... Normalmente você não tem... Deus não é o gênio da lâmpada do Aladim, que ele vai fazer tudo para você, e as coisas não caem na mão das pessoas assim. É um processo de construção que você vai construindo ao longo da vida. Mas tem que trabalhar essas questões emocionais, que mesmo o otimismo em extremo é negativo, é uma coisa ruim, para que ele consiga lidar com a vida de uma forma mais positiva e poder ter uma qualidade de vida. Muitas vezes o ser humano não se sente no direito de poder ter aquilo. Se você não se sente assim, você nunca vai acessar. Mesmo que eu te der, você não vai possuir. Eu falo que, no meu caso, como eu lido com muito crente, eu falo que para a pessoa ser abençoada por Deus, ela tem que acreditar em duas coisas do fundo do coração, não só na mente, porque na mente eu posso pensar o que eu quiser. Que Deus te ama e realmente quer te abençoar e aceitar ser abençoado. Porque se você não aceitar do fundo do coração, nem eu querendo te dar. Você já viu aquela história, eu quero te dar uma coisa, você fala, não, obrigado, não precisa. Quer dizer, eu estou querendo te dar e você está recuando receber. Sim, entendi. Bom, para fechar o nosso bate-papo aqui, que está muito interessante, então, mediante tudo isso que você está falando, os pais podem ser muito importantes na construção de crianças equilibradas, que são otimistas, mas sabem lidar com dificuldades, né? E não são pessimistas ao ponto de se travarem e não avançar. Só para fechar, como você colocou, eu falo que eu tenho até a palestra que eu chamo de desenvolvimento psicológico dos pais e a educação dos filhos. Na verdade, os pais precisam trabalhar essas coisas para dar conta de não transmitir inconscientemente para os filhos o lado negativo ou o lado ilusório da coisa, né? Você dá tudo para uma criança como se ela pudesse ter tudo. Quando ela crescer, que ela se tornar adulta, você não vai estar ali com ela e ela vai precisar de lidar com a vida, mesmo que você viva muitos anos. É um conceito que as pessoas hoje chamam de adolescência estendida, que na verdade não é uma adolescência estendida, é um jovem adulto imaturo, que quando ele tem que lidar com a realidade, ele não consegue, porque a vida não é tudo o que ele pensa. E ele não foi preparado para as dificuldades. E a característica principal da maturidade psicológica é a tolerância à frustração. Frustração é uma coisa ruim, mas faz parte da vida. Tem que saber lidar com ela. Tem que saber lidar com ela e administrar. Muito bem, Dalton, obrigado, viu? Foi muito bom estar com você hoje aqui. Obrigado.